meus queridos, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Ficamos aí um tempinho off, né? Eu espero que vocês não sentido saudade, porque eu senti saudade de vocês com certeza. Vou admitir que não onde eu estava viajando, mas depois que eu voltei, eu fiquei com saudade, né? Voltei na quarta-feira. Mas saudade de trocar uma ideia, conversar com vocês é sempre muito bom, né? Sem mais delongas, vamos falar hoje sobre o nosso querido mercado de criptomoedas. E pra gente iniciar, e antes da gente falar sobre DXY, né? Que é importante, não mais importante do que para o que vocês vieram, né? E sim, Bitcoin finalmente tocou aqui, hein? Sabe quando a gente fala que a espera e a paciência é a melhor amiga do trader? Pois é, meu amigo. Muita gente ficou muito chateada aqui quando chegou perto e aí foi embora. Mas, de fato, depois ele veio ainda, usou isso aqui como indústria e tocou finalmente a linha do mensal. E quem fez o trade aí, do trade do toque, com certeza já pagou muito bem e saiu da posição. Mas quem está na montagem de posição aqui foi um período que a gente chegou com Fear and Greed, né, com índice de sentimento muito abaixo, né? Então valeria a pena sim mais um aporte ali de montagem de posição. Bem interessante, né? Mas, como tudo que é bom dura muito pouco, às vezes, né? A gente acabou de chegar numa região importante aqui. Está segurando, mas não creio que vai ser essa a volta que vai transportar o preço de volta para essa região. Acho que a gente pode esperar algumas outras confluências. E hoje, aparentemente, o que acontece, né? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? E parece que o Clinton começou a falar algumas coisas do que a gente fala na própria mentoria completa e principalmente na anual, que são alguns gráficos de correlação. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eles são importantes para a gente tentar entender um pouco mais de por que a gente faz as operações que a gente faz e por que o nosso nível de acerto é tão alto quanto a gente tem. E, sem mais delongas, além da gente ter um próximo imersão que a gente vai fazer de linha de boss, a gente vai ter uma imersão também de correlação. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado, entrava na comunidade, aproveita esse Pix aí do 30 dias aí, faz o 30 dias de gratuitidade. Como é que é? Não lembro. Essa parte aí gratuita, entra lá na comunidade e aí você vai estar por dentro de quando vai ser essa imersão, porque eu tô desacreditada que o Clinton quer fazer essa imersão, mas vou fazer. Ele que é o marketing, ele que manda na parte de direcionamento estratégico, eu só faço o que ele fala, Mas é isso. Então, assim, isso aqui é uma região de 300 minutos, de uma linha de boss de 5 horas. É uma região que tende, sim, a primeira instância, a segurar o preço, mas talvez eu tô torcendo para essa região simplesmente me ajudar para que o preço volte para esse ponto aqui, mais ou menos, para que eu possa comprar e seguir até esse ponto, às vezes até essa região última aqui, que é onde a gente vai ver, de fato, uma resistência maior. Então, devido a esse toque dessa região e ao toque do gráfico de correlação que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente tá muito com um cenário de quero muito procurar por compras, vendas, tenham mais cautelas, tá? A gente até ficou esperando aqui, eu e a galera da mentoria hoje aqui, tinha uma região aqui embaixo para comprar. Quem disse? Ficamos aí à mercê dos ventos. Quem comprou aqui, que foi nos 60 minutos, bem aqui, ó, foi bem nesse ponto aqui, saiu bem, mas com certeza muita gente dividiu aqui, acabou que não pegou toda a ordem, então é difícil, né? Não dá para ser feliz o tempo todo desse jeito. O primeiro gráfico que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, ó. E eu tenho certeza, presta atenção, isso nunca foi mostrado em nenhuma das séries de YouTube, tá? Eu tenho certeza que depois que a gente mostrar aqui, vocês vão começar a ver por aí. Marca aí a data. 3 de julho, 6h37 da tarde, tá? Vamos ver. 3 de julho de 2026, né? Porque a galera é meio atrasada mesmo. Então, o primeiro gráfico que a gente vai mostrar não é esse aqui que eu quero mostrar, é esse aqui que eu quero mostrar. Então, vamos lá. O que esse gráfico aqui quer dizer pra gente, né? Basicamente, ele mostra a dominância combinada das principais stablecoins, que é o USDT e o USDC. E ele mostra isso dividido pelo preço do Bitcoin. O que quer dizer que é uma forma da gente medir a liquidez presente em stablecoins. Ou seja, toda vez que a gente vê esse gráfico subindo, quer dizer, em outras palavras, que há uma fuga do risco. Ou seja, o gráfico de dominância de stablecoins vai subindo, quer dizer que tem mais dinheiro parado. Ele não está alocado em Bitcoin ou em qualquer outra moeda. Quer dizer que a galera tá, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Basicamente, isso aqui subindo quer dizer uma fuga do risco e quer dizer também
algo semelhante ao VIX, que mede o índice de medo, mais ou menos. Tá, por assim dizer. Em contrapartida, quando esse gráfico começa a cair, quer dizer que o dinheiro está sendo alocado, e está sendo alocado principalmente em Bitcoin, o que quer dizer que há um apetite por risco. O dinheiro que estava parado aqui em cima, provavelmente, está sendo alocado em Bitcoin. Quer dizer que Bitcoin começa a subir. Então a gente vai usar esse gráfico justamente para entender quais são os principais pontos de parada de inversão desse preço, tá? Eu não vou entrar em muitas delongas aqui, mas esse toque aqui, para quem é da comunidade não vai saber, né? Mas para quem é da mentoria, pode até comentar aqui, se tiver, eu espero que você esteja assistindo o vídeo, hein? Que isso aqui era uma linha de depósito semanal. Então, o toque aqui dessa região fez segurar o preço, era uma linha de depósito muito importante, que é como se fosse aqui uma divisão de águas, tá? Acima dessa região, somente compradores dominariam esse gráfico. Como que compradores dominariam esse gráfico? A fuga pelo risco ia estar assim a todo vapor, né? Fuga do risco. Quando toca aqui, o pessoal fala, opa, Bitcoin tá barato. Meu dinheiro tá parado, não tem nada pagando melhor. Deixa eu arriscar isso aqui. É isso que significa. Então essa queda tá significando justamente a alta do Bitcoin, tá? Esse é o primeiro gráfico que você pode estar aí na sua cabeça para você ficar sempre vislumbrando ele e estudando da mesma forma. Se você não faz parte da comunidade, se não tem a linha de boss, você pode estudar o SMC puro dentro dele. Mas eu te garanto que se você tivesse na mentoria e se tivesse acesso à linha de boss, você ia saber muito melhor como utilizá-lo. O outro gráfico que a gente vai estar falando bastante é esse gráfico aqui, que é o do Bitcoin, Bitcoin sobre Nasdaq, né? Quer dizer o quê? Mede a força relativa do Bitcoin frente Nasdaq. Por mais que Nasdaq seja o índice americano mais volátil, por assim dizer, Bitcoin ainda consegue ser mais volátil do que ele. O que quer dizer que quando eu chegar numa região de resistência aqui, se eu chegar nesse ponto aqui, que é uma linha de boss do diário, essa região toda aqui, se eu chegar nessa região, quer dizer que tende a segurar o preço, e esse gráfico tenderia a cair. O que quer dizer que essa relação, essa paridade aqui, tenderia a cair. Quer dizer que Bitcoin perderia valor frente a Nasdaq. Então, provavelmente, Bitcoin cairia muito mais do que Nasdaq, tá? Então, a gente tem esses dois gráficos principais aí para você ficar atento, você que acompanha aqui a gente e tá mais afim de estudar, de entender o que a gente faz, de entender a complexidade do negócio, pra você ver, é muito diferente do que, tocou naquela média, eu vou sair vendendo. Cara, você tem que pensar, é muito diferente, tá? Então, se tocar essa região aqui, eu vou até deixar o alarme, pode ser um momento de inflexão e aí sim, eu vou ter mais uma confluência que vai me ajudar numa possível venda do Bitcoin, tá? Então, esse é o gráfico do Bitcoin sobre Nasdaq e esse é o gráfico aqui da dominância das stablecoins sobre o Bitcoin. Aqui a gente tem dois pontos importantes. O primeiro é esse aqui que eu deixei já marcado, que é esse do diário, bem aqui, tá? Tem a linha de boss do diário, esse pó inteiro aqui que a gente vai ter que analisar. Ponto importante, os gráficos de correlação, eles têm baixa liquidez, porque teoricamente, são 4 pares se movendo, né? Aqui chega a ser 6. Então, ele às vezes você vai ver dar uma fisgada, aciona o seu alarme, quando você vai ver ele parece que nem tocou, mas ele tocou, é porque ele tem baixíssima liquidez. Por isso que a gente não opera o gráfico da correlação, a gente usa esse gráfico para ter uma confluência extra nas nossas operações, porque o que eu quero é aumentar cada vez mais o meu nível de assertividade. Afinal, o dinheiro que eu estou arriscando é algo significativo para mim, né? A nossa intenção é sempre o quê? Aumentar o número de lotes, aumentar o número de risco. Então, para eu aumentar o meu risco de exposição, eu tenho que ter cada vez mais acuracidade, certo? Então é isso. E aqui a gente tem um outro ponto, que é uma linha de boss intermediário, né? Bem nessa região, vai servir aqui como uma defesa do player, que eu acredito que é mais fraco, tá? Mas eu vou deixar marcadas as duas aqui pra gente ficar bem de olho. E aí eu vou tentar confluir isso aqui junto com essa região e junto com o gráfico principal, que é o do Bitcoin, que é esse daqui, né? Se fosse depender só do gráfico puro, aqui eu já ia estar pensando em vender ou vendendo risco, mas a gente quer ter um nível de assertividade maior. Eu quero ter mais clareza desse movimento. Até porque, se isso aqui aconteceu, é porque ele tocou a linha do mensal. Será que o comprador do mensal tá posicionado? Se ele tá posicionado, cara,
quem é um carinha 5 horas do 300 minutos versus um cara do mensal? Você entende a diferença entre os dois? O cara do mensal vai esmagar o cara dos 5 horas, tá? Então, é isso que a gente tem que entender, tá? Queria muito, muito que isso aqui servisse só para cair para essa região aqui, de 60.063 até 59.505, e eu consegui levar o preço até essa região dos 65, 70, por aí. Essa região vendedora que ele tá aqui é 62.460 até 63.520. Passando essa região, a gente vai para 64.635 até 65.590. Lembrando que você não está impedido de operar um day trade curto e rápido aqui. A gente está tentando olhar o movimento macro para tentar ter mais assertividade nisso, tá? A gente vai também usar muito o nosso próprio Fear and Greed para ter mais uma confluência. Nossa, Lê, mas que tanto de confluência, não aguento ficar olhando tudo isso aqui não. Não, tudo bem. Aí então você vai entrando nas operações, uma hora vai dar bom. A hora que der bom, provavelmente é a hora que a gente vai estar entrando, entendeu? Porque a gente procura o melhor dos mundos para estar entrando numa operação. Então quando a gente olha aqui o próprio Fear and Greed nosso desenvolvido, a gente, no swing aqui de 5 horas, a gente está em extrema ganância, né? O que pode ajudar o preço a segurar um pouquinho aí e ir ali na nossa região vendedora, tá? Pode ajudar, sim, para ele vir para cá. A região compradora, para ele vir aqui e a gente comprar e tentar seguir um pouco mais com o preço. Vamos ver se isso vai acontecer, beleza? Me dá um like, pelo menos, depois disso, né? E um comentário, porque eu abri muita coisa aqui para vocês que eu fiquei de cara, que o Clinton pediu para eu abrir, mas eu falei, então vamos nessa, né? Vamos ver quem é fiel a nós. Ethereum também tá dentro da nossa região vendedora aqui de 1751 a 1779. Mesma leitura do Bitcoin, tá? Eu não mudo o que acontece de lá. Aqui pode ser que tá segurando para voltar nessa região, para dar a compra. Estou olhando mais para compra até chegar naqueles pontos da correlação que eu comentei com vocês. Aqui já tá até bem interessante, porque, olha, ele tá deixando aqui um equal highs, então muito interessante seria ele cair aqui para a gente conseguir pegar o preço e ter até como primeiro alvo esse equal highs, essa captura de liquidez, certo? Primeira região compradora que a gente tem aqui, 1669 até 1642, depois 1591 até 1568. Solana também dentro da região vendedora aqui nossa, de 79,70 até 83,54. Mesma ideia do Bitcoin, tá? Veja que ele até voltou em V, basicamente. Se passar dessa região, a gente vai olhar para 89,06 até 92,68. Se cair daqui, gostaríamos muito, a gente vai poder comprar em 76,74 até 74,98, depois 72,05 até 70,36 e depois de 66 até 64,05. Ripple, não chegamos ainda na região de demanda, aqui em 1,1515 até 1,1719, primeira região é essa. Segunda região vendedora aqui em 1,2164 até 1,2304. E região compradora temos essa daqui, de 1,0801 até 1,0683. Pendle, também faltou uma merreca para chegar na região de demanda, mas está aí ainda, 1,579 até 1,625. Primeira região de compra que nós teremos aqui junto com o Bitcoin, se ele for lá para dar a nossa compra, 1,343 até 1,314. Near faltou também um pouco para a região de demanda, de 2,153 até 2,17. Se passar dessa região, a gente vai estar aqui em 2,350 até 2,439. Ele estava nessa região de demanda, não tem nada para fazer agora. Até dá para pensar essa região aqui como a defesa do médio, tá? Até dá para pensar. E aí a compra aqui com stop no fundo. Em 1,824 até 1,770. Sky tocou ali a região de demanda, segurou bastante, tá tentando retornar até ela. Provavelmente agora ele vai conseguir romper aqui e a gente só vai ter próxima região de demanda em 0,6925 até 0,7058. Caso caia daqui, a gente tem essa primeira região de... Eu tô falando região de demanda, né, gente? Pra você ver como é que minha cabeça tá bagunçada. Desculpa. Região de oferta. Venda é região de oferta. Eu tô dormindo. É porque eu tô no fuso ainda de 5 horas pra frente, entendeu? E região de compra é região de demanda. Meu Jesus amado. Se alguém for ver isso, corta. Brincadeira. 0,5479 até 0,5368. Certo? E hype aqui, por último, tá na última região aqui da oferta, de 69,644 até 71,604. Região de demanda aqui mais próxima está em 58575 até 56766. Ok? É isso então, meus amigos. Um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí dessa palhinha do que acontece por trás das cortinas lá na mentoria completa e na mentoria anual, viu? Um grande beijo para vocês. Excelente final de semana e até mais.